boa tarde. Acolhimento familiar. O serviço tem como objetivo acolher crianças e adolescentes em situação de risco familiar em uma família acolhedora. A iniciativa é uma medida protetiva temporária e excepcional prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Em Minas Gerais, o Ministério Público promove uma campanha para incentivar a prática. No Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, nós vamos explicar como funciona o acolhimento familiar. Mas esse é apenas um dos destaques. Vamos aos demais. Começa hoje a 20ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa. Inquérito sobre milícias digitais. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mantém pedido de investigação sobre viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia. Na mesma decisão, o relator determinou à Presidência da República que informe no prazo de 5 dias as condições oficiais de participação do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, na comitiva presidencial. E ainda, podcast Supremo na Semana. Juiz Fábio Esteves fala sobre a importância da implementação de ações afirmativas para combater os preconceitos e as desigualdades. Começa hoje a 20ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa. A iniciativa mobiliza os tribunais brasileiros a agilizar o andamento de processos de violência familiar e doméstica. Bom, além do mutirão de julgamentos e realização de audiências, vão ser realizadas capacitações e atividades de sensibilização para o combate a esse tipo de crime. A repórter Evne Araújo traz todos os detalhes, agora já está conosco ao vivo. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Conta para a gente como é que vai funcionar esse mutirão, essa Semana Justiça pela Paz em Casa. Oi, Rafaela, boa tarde. A Semana Justiça pela Paz em Casa ocorre 3 vezes ao ano. A primeira, tradicionalmente, agora em março, em razão do Dia Internacional da Mulher. O projeto é coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça para dar mais visibilidade à questão da violência de gênero. Todos os tribunais estaduais estão engajados nessa força-tarefa. Então, você aí de casa, se precisar dos serviços da Semana Justiça pela Paz em Casa, basta procurar um tribunal de justiça mais perto da sua casa. Rafaela. Muito obrigada, Evne, pelas informações. Bom, e ainda sobre esse assunto, será inaugurada amanhã a Ouvidoria Nacional da Mulher, do Conselho Nacional de Justiça. O órgão vai funcionar na sede do CNJ, em Brasília, e será um espaço para o recebimento de informações, sugestões, reclamações e denúncias sobre a tramitação de procedimentos judiciais relativos à violência contra a mulher. Para a Ouvidora Nacional da Mulher, Tânia Reckzigel, a criação do órgão vai permitir mais transparência e eficiência em relação às medidas adotadas pelo Poder Judiciário nos casos e processos judiciais relativos a esse tema. O Supremo Tribunal Federal lançou a nova temporada do podcast Supremo na Semana. E o primeiro episódio já está disponível. Nele, o juiz auxiliar Fábio Esteves fala de desigualdades e de como superá-las. Negro, homossexual e de origem pobre. O preconceito e a discriminação vieram por diversos motivos na vida do juiz criminal Fábio Esteves, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Mas ele superou. Há 2 anos, atua como juiz auxiliar no gabinete do ministro Edson Fachin, no Supremo Tribunal Federal. Sua função é oferecer ao ministro pesquisas e informações que permitam pontos de vistas distintos e reflexões sobre determinados temas na elaboração de votos. No podcast Supremo na Semana, Fábio Esteves narra que estar no gabinete de Edson Fachin é uma oportunidade de aprendizado, mas também permite que suas iniciativas na área social tenham maior visibilidade e sejam mais transformadoras. O juiz fala da importância da implementação de ações afirmativas para combater os preconceitos e as desigualdades. A ação afirmativa é indispensável. Um país como o nosso, depois de 350 anos de escravidão, 130 anos, que não teve nenhuma ação afirmativa para poder garantir à população negra igualdade de oportunidades, a ação afirmativa é um pingo d'água, né? É uma gota d'água no incêndio. Outro destaque na nova temporada é a estreia da advogada Thaís Faria, consultora jurídica da Rádio Justiça, que participa como comentarista.
Ela explica as principais decisões da semana e fala um pouco das expectativas para os próximos dias na Suprema Corte. As pessoas podem acompanhar aí semana que vem o julgamento desse tema. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve o pedido de investigação sobre a viagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, à Rússia, no inquérito sobre as milícias digitais. E nessa mesma decisão, o ministro determinou que o Palácio do Planalto informe quais atividades oficiais justificaram a participação do filho do presidente, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, nessa comitiva à Rússia. O pedido no Supremo Tribunal Federal para retirar a investigação dos autos do inquérito das milícias digitais foi da Procuradoria-Geral da República. Apesar de não ter identificado irregularidades, o parecer da PGR pedia que as circunstâncias da viagem da comitiva presidencial à Rússia e os reflexos disso na integridade das eleições deste ano fossem apuradas separadamente com um relator definido por sorteio. O ministro Alexandre de Moraes considerou que os fatos têm relação direta com o inquérito das milícias digitais. Segundo o ministro, as investigações envolvem a suposta atividade de organização criminosa com diversos núcleos que promovem ataques ao Estado Democrático de Direito e ameaças ao sistema eleitoral. Na mesma decisão, o relator determinou à Presidência da República que informe no prazo de 5 dias as condições oficiais de participação do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, na comitiva presidencial. O Palácio do Planalto deve informar os gastos realizados, eventual pagamento de diárias e a agenda realizada na Rússia. Alexandre de Moraes também determinou que a Câmara dos Vereadores do município do Rio de Janeiro informe no mesmo prazo se houve licença oficial do vereador para viagem internacional. E hoje o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, toma posse como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. A cerimônia está marcada para as 6h30 da noite. Lewandowski atua como ministro substituto desde 2018 e agora passa a ocupar a vaga aberta com a saída do ministro Luiz Roberto Barroso. Essa é a segunda passagem do ministro pela Justiça Eleitoral. Lewandowski foi presidente do TSE e esteve à frente das eleições gerais de 2010. E você vai ver no próximo bloco, o Ministério Público de Minas Gerais faz campanha para incentivar o acolhimento familiar. Os detalhes em instantes. A Constituição Federal de 88, ela tem foco na democracia e nos pressupostos de liberdade e igualdade social que também fundamentam o Estado Democrático de Direito e faz parte também dos anseios do povo brasileiro. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que o acolhimento familiar deve ser prioridade para crianças em situação de vulnerabilidade. Mas apenas 5% das crianças acolhidas em todo o país estão nessa modalidade. E para incentivar a prática, o Ministério Público de Minas Gerais criou a campanha Acolhimento Familiar, acolher para proteger. Vânia já recebeu 7 crianças para acolhimento familiar. Atualmente está com 2 irmãs que foram afastadas da família pela Justiça. Mas para ela acolher essas crianças, foi preciso passar por um período de treinamento. Nós tivemos um treinamento durante 6 semanas, durante 6 semanas, onde foi passado para nós todo o trabalho, né, como seria, principalmente com relação ao apego e ao desapego dessas crianças. Um dos pré-requisitos para ser uma família acolhedora é que não poderá adotar as crianças. Elas são acolhidas por famílias previamente cadastradas. Segundo dados do SNA, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, apenas 4% das crianças e adolescentes que estão em casa de acolhimento institucional fazem parte do Serviço de Acolhimento Familiar, o que desafia a prioridade dada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para esse tipo de acolhimento. Atualmente, há cerca de 30 mil crianças acolhidas no Brasil e a maior parte dos acolhimentos disponíveis são os institucionais e familiar.
O acolhimento familiar foi adotado porque o período prolongado, principalmente o institucional, causa prejuízos no desenvolvimento de crianças e adolescentes, especialmente na primeira infância, ou seja, até os 6 anos de idade, justamente por ser a fase que precisa de uma atenção e estimulação individualizada, o que não acontece em abrigos. Em Minas Gerais, o promotor de justiça André Tomandelmo Ferreira criou a campanha Acolhimento Familiar, Acolher para Proteger. Isso porque dos 3.355 crianças e adolescentes acolhidos no estado, apenas 241 estão em acolhimento familiar, ou seja, menos de 7% do total. Esse é o plano de ação, né? Nosso plano geral de atuação na área da infância e da juventude, da defesa da criança e do adolescente aqui do Ministério Público de Minas Gerais. Ele contempla essa ampliação dos serviços de acolhimento familiar. Isso a gente tem trabalhado durante o último ano e ainda nesse ano de 2022, a gente vai trabalhar muito firmemente nisso, para que a gente consiga mudar um pouco dessa realidade e conseguir estruturar melhor o serviço de acolhimento familiar aqui no estado. Para Vânia, o acolhimento das crianças é sempre uma troca de experiências e de muito amor. Umas vêm com problema de violência doméstica, outros vêm com os pais com problema de vícios, né? Então elas trazem uma bagagem com elas e a gente acaba aprendendo muito como ajudar essas crianças a se tornar seres humanos mais felizes, e é uma grande oportunidade que a gente tem. Para a gente falar mais sobre esse assunto agora, eu converso ao vivo pela internet com a analista judiciária do Conselho Nacional de Justiça, Vânia Guest. Olá, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua participação, boa tarde. Boa tarde, parabéns pela iniciativa de trazer esse tema tão importante para a sociedade. Obrigada. Bom, doutora, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, essa previsão legal sobre o acolhimento, mas para a gente começar aqui desmistificando o tema e até para tirar uma dúvida minha pessoal. O acolhimento, esse vínculo, gera um vínculo afetivo ali entre criança e família. Isso é um problema ou é uma solução? Já está previsto? E eu vi que as famílias têm todo um acompanhamento, né? Um treinamento. Essa é uma questão muito importante, né? Porque a criança, ela é acolhida quando ela tem alguma dificuldade na família de origem que, para sua proteção, se aplica a medida protetiva de acolhimento, que, na maioria dos casos, como foi bem trazido na reportagem, é institucional ainda. Mas, desde 2009, a Lei 2010 alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo que é preferencial que ela seja acolhida no acolhimento familiar. Por quê? Porque no acolhimento familiar, ela vai ter uma situação mais propícia para o desenvolvimento dela, que é o ambiente familiar. E justamente por causa do vínculo. O vínculo é mais personalizado, a rotina é mais estável, porque no acolhimento institucional tem rodízio de profissionais, eles trabalham por turnos, não dá para dar atenção, porque são muitas crianças ao mesmo tempo, de forma tão específica quanto precisa. E esse momento da vida é um momento onde o vínculo afetivo ele é estruturante da personalidade. Ele ajuda a criança a ter confiança no mundo, a lidar com os problemas, construir a base segura em cima da qual ela vai apoiar todas as demais competências do desenvolvimento dela. Então, assim, se ela não tem chance de formar vínculos, ela tem esse período mais dificultado na vida dela, né? Ela pode gerar uma situação de insegurança. Então, é muito importante, sim, oferecer o necessário nesse período de desenvolvimento específico, que é o vínculo, e saber trabalhar a transição desse vínculo para o vínculo definitivo, que pode ser retornar para a família de origem ou para uma outra família por adoção. Então, esse treinamento das famílias que se disponibilizam a cuidar da criança sem ter posse da criança, então, isso é realmente uma atitude humana muito complexa que precisa ser apoiada, né? É difícil, a gente se apega normalmente a uma criança, mas a gente cuidando pela criança, a gente fica feliz quando ela retorna para o vínculo definitivo, e a gente oferece, enquanto família acolhedora, vários espaços para várias crianças, né? Então, não precisa ter posse de uma criança, a gente tem uma função diferenciada, que vocês disseram bem, por isso que a família acolhedora não é a que vai adotar, porque, inclusive, essa criança não está para adoção necessariamente, ela ainda pode e se busca antes que se retorne para a família de origem. Então, se alguém que vai ser família acolhedora quisesse adotar, já ficaria, né, controverso essa busca também de, ao contrário, de permanecer na família de origem, que é a primeira iniciativa. Doutora, mas então, essa família acolhedora, ela tem uma prioridade, digamos assim, em eventual adoção futura?
Na verdade, isso também seria muito difícil. O critério da lei é o superior interesse da criança. Se acontecesse que ninguém que está habilitado para adotar, né, dentro do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é um cadastro construído com todas as pessoas que vão, por meio da Vara da Infância, se habilitar para ser família por adoção, se nenhuma dessas tivesse interesse e disponibilidade para adotar uma criança específica que tivesse família acolhedora, poderia haver uma definição nesse sentido em função do interesse da criança, mas como nós temos mais de 32 mil famílias aguardando serem famílias adotivas, elas já passaram pela preparação. Entende a lógica? Sim, então, sim, cada caso é um caso, né? Também tem toda uma fila, uma programação específica. É um respeito democrático, né, às famílias que querem adotar, e o tipo de vínculo diferente em cada serviço. É um serviço de acolhimento familiar para a criança. Doutora Ivânia, falando em serviço, o CNJ está fazendo um trabalho muito bacana, inclusive para desmistificar o tema, orientar famílias e magistrados. No ano passado, o tema foi objeto de um seminário, o primeiro encontro nacional, né? Como vocês esperam divulgar mais esse tema e trabalhar mais essa questão? Como é que vem sendo desenvolvida essa estratégia dentro do CNJ? Então, foi em setembro e foi um encontro do Sistema de Justiça, onde a gente percebe a importância da rede trabalhar junto, né? O Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Sistema Único de Assistência Social, que é responsável pela organização do serviço de acolhimento, seja familiar ou institucional. Então, o encontro visou que a gente realmente coloque em prática a prioridade do acolhimento familiar. Porque, embora a lei já diga que ele é preferencial desde 2009, ele está subimplementado, como vocês disseram, os dados são menos de 5%. Então, a gente precisa fazer um esforço, criar metas, criar divulgação, criar capacitação, criar um fluxo de ações integradas para que realmente essa lei seja implementada e as crianças tenham essa chance de medida protetiva no ambiente familiar ofertada para elas, quando for necessário. Maravilha, conte conosco então para a gente divulgar cada vez mais e falar sobre esse tema tão caro a toda a sociedade, né? Doutora Ivânia, muito obrigada mais uma vez pela participação, boa tarde. Estamos à disposição, um abraço. Outro. E você vai ver a seguir no próximo bloco. Em Mato Grosso, Justiça resgata animal silvestre que estava sendo criado em uma fazenda. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A Constituição Federal representa a lei maior, a lei máxima do nosso país. Contra ela não pode haver lei federal, lei estadual, lei municipal, nem qualquer outro mecanismo legislativo. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que não é cabível arbitramento de aluguel em favor de proprietário afastado do imóvel por medida protetiva. O colegiado entendeu que as contribuições feitas para plano de previdência fechada em percentual do salário, aportadas pelo beneficiário e pelo patrocinador, na forma definida pelo estatuto da entidade, não integram patrimônio sujeito à comunhão de bens, a ser partilhado quando da extinção do vínculo conjugal. A decisão foi tomada ao julgar recurso especial em que uma mulher requereu ameação sobre o montante recebido pelo ex-cônjuge após a dissolução do casamento, mediante o saque do saldo existente em fundo de previdência privada patrocinado pelo ex-empregador. A recorrente afirmou que o vínculo trabalhista entre o ex-marido e a patrocinadora do plano de benefícios foi extinto ainda durante o casamento e que ele teria omitido a existência do valor por ocasião do divórcio. O voto que prevaleceu no julgamento da quarta turma foi o da ministra Isabel Galotti, segundo a qual a análise do tipo de regime de previdência complementar contratado pelo titular é essencial para esclarecer a controvérsia. De acordo com a ministra, as contribuições financeiras em entidades abertas de previdência privada equivalem à aplicação financeira e, portanto, devem ser partilhadas de acordo com as regras do regime de bens feito pelo casal. Por outro lado, os planos geridos por entidades fechadas são atrelados à suplementação de aposentadoria e, de acordo com o entendimento, não devem ser partilhados na separação. Isabel Galotti explicou que no segmento fechado, os proventos de complementação de aposentadoria e o resgate de reserva de poupança realizado após a extinção do vínculo matrimonial
nos termos da legislação específica e regulamentos que regem essa modalidade, não se confundem com investimentos em instituições financeiras, mas possuem nítido feitio previdenciário, enquadrando-se nas definições de verbas excluídas da comunhão nos regimes da comunhão universal ou parcial de bens. No caso analisado, Isabel Galotti apontou que no momento da separação, o homem já estava aposentado e em gozo do benefício complementar. E considerando essas circunstâncias, a ministra entendeu que a ex-cônjuge não tem direito à partilha dos valores em discussão. E hoje é o último dia para fazer as inscrições das propostas de enunciados da 9ª Jornada de Direito Civil. O evento será realizado pelo Conselho da Justiça Federal, em comemoração aos 20 anos do Código Civil. O evento vai debater e definir posições interpretativas sobre o direito civil contemporâneo, adequando as inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais. Para isso, estão abertas as inscrições de propostas de enunciados até o dia 7 de março. As proposições devem ser enviadas por meio de formulário disponível no site do Conselho da Justiça Federal. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do CJF, ministro Jorge Mussi, é o coordenador-geral da 9ª Jornada de Direito Civil e destaca a importância dos debates qualificados. A relevância deste evento é, sobretudo, abrir as portas para que a ciência jurídica possa ser construída de modo colaborativo pelos próprios usuários, internos e externos, do Poder Judiciário. Marcado para o dia 19 e 20 de maio, o evento será realizado pelo Conselho da Justiça Federal, por intermédio do Centro de Estudos Judiciários, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça, a Associação dos Juízes Federais do Brasil e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Os debates vão abordar a parte geral e normas de introdução ao direito brasileiro, contratos, família e sucessões, direito das coisas e propriedade intelectual e também direito digital e novos direitos. A 9ª Jornada de Direito Civil terá a coordenação científica dos ministros do STJ, Luiz Felipe Salomão, Paulo de Tarso Sanseverino e Marco Aurélio Belize, e será transmitida ao vivo pelo canal do CJF no YouTube. O Juizado Volante Ambiental de Cáceres, no interior de Mato Grosso, resgatou um animal silvestre que estava sendo criado dentro de uma fazenda. Uma onça pintada vivendo como animal doméstico. Assim estava a marruá, que foi resgatada pelo Juizado Volante Ambiental de Cáceres, interior de Mato Grosso. E vale ressaltar que lugar de onça ou qualquer outro animal silvestre é na natureza. E que criar animal silvestre sem autorização ambiental é crime. Um crime contra a fauna, contra o meio ambiente. Está previsto no artigo 29 dessa Lei 9.605 de 1998 e a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. A onça estava sendo criada por funcionários de uma fazenda, como constatou o Juvan. Os mesmos falaram que a onça foi resgatada filhote, a mãe morreu devido às grandes queimadas que eram do Pantanal, onde os mesmos criaram o animal até ele ficar desse tamanho grande, onde já estava trazendo certo perigo para moradores da região. Por ter sido domesticada, a felina terá que passar por um longo processo de adaptação para o retorno ao mundo animal. E ela ainda tem algumas manias que a gente precisa tirar. Uma delas é mamar. E ela ainda sente muita falta de gente. O fato de você tirar ela do habitat natural e tratá-la como um animal doméstico, ainda que não tenham cercas ou muros, ou ela estivesse numa cela, alguma coisa assim, para considerar um cativeiro, mas ela foi tirada do habitat natural. Tanto é que houve um prejuízo que ela está tendo que ir para uma outra instituição, uma ONG, para que ela possa se recuperar e tentar, entre aspas, ser reinserida à natureza. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Excelente semana, boa tarde, até amanhã. Tchau, tchau.